Você já foi vítima de fake news? Tenho certeza que sim. Quem é que nunca recebeu uma notícia falsa, repassou e depois descobriu que estava apenas sendo manipulado? Mas você conhece a história das fake news? Sabe qual é o objetivo delas? E qual foi a primeira fake news registrada na história? Não? Então fica aqui comigo que hoje eu vou te contar tudo isso. Há alguns meses eu comprei este livro aqui, muito interessante, chama-se Fake News e foi escrito por Giuseppe Riva. Não sei se tem para vender aí no Brasil. E agora eu vou contar para você tudo o que eu aprendi aqui. Bom, de modo geral, a fake news tem dois objetivos: dinheiro e manipular a opinião, ou seja, criar um consenso sobre um determinado assunto. Uma boa definição para fake news é uma notícia falsa, geralmente sensacionalista, divulgada num formato, num modo de uma notícia jornalística. A história é cheia de exemplos de desinformação. Cícero, por exemplo, usou desinformação para criar uma guerra entre Brutus e Antônios, isso em 43 a.C. E não podemos esquecer de Stalin, que manipulou o testamento de Lenin para continuar no poder. Mas vamos mais para frente na história, exatamente para o ano de 1954. Esse foi o ano da criação da KGB da União Soviética, hoje conhecida como Rússia. A KGB criou um departamento chamado Departamento D, especialmente criado para coordenar as atividades de desinformação na Guerra Fria. Eles fizeram coisas do arco da velha. Por exemplo, em 1959, eles mandaram, esse departamento D, mandou uns agentes para uma cidadezinha pequena, onde não se tinha verificado até então nenhuma atividade de preconceito, nenhum comportamento de racismo contra os judeus, era tudo na santa paz. Esses agentes picharam as paredes, os muros de uma sinagoga com a suástica e com os seguintes dizeres: os alemães querem que os judeus sumam daqui. A partir de então, aquela população que convivia pacificamente com os judeus começou a mudar o seu comportamento. Outras pichações começaram a aparecer, parecida com aquelas, e também as pessoas começaram a ter atitudes agressivas e de preconceito com relação aos judeus. A conclusão desse estudo do Departamento D da KGB foi que basta você lançar a semente do mal que ela se propaga sozinha. Na época em que surgiu a AIDS, esse departamento D criou uma notícia com o seguinte título, vou ler para vocês. A AIDS pode invadir a Índia. Doença misteriosa criada por experimentos nos Estados Unidos. Este artigo foi mandado para um jornal da Índia. A tática era envolver um país de terceiro mundo para criar comoção e fazer com que essa notícia se propagasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Atualmente, o departamento D ainda existe e está mais ativo do que nunca, com cientistas e especialistas trabalhando para desenvolver técnicas de persuasão comportamental em massa. Primeira coisa que você precisa saber: existem os fatos e os fatos sociais. Olha só esses exemplos. Você olha pela janela, vê a chuva caindo e diz: está chovendo. Isso é um fato. Um colega de trabalho te diz que na próxima semana serão demitidas 2 pessoas do teu departamento. Isso é um fato social. Ele está baseado numa informação que foi passada para você por uma pessoa da sua confiança. Eles pegam uma notícia verdadeira e criam um fato social
a partir daquela notícia verdadeira. Desse jeito, fica muito mais fácil fazer com que as pessoas acreditem na desinformação ou na fake news. Toda a sua vida, seus gostos, suas preferências, sua história de vida, tá tudo ali na internet. Desde as informações que você fornece para criar uma página de uma rede social, até as suas pesquisas para comprar alguma coisa e as suas operações financeiras, é tudo transparente para quem está comandando a internet, pessoas que nós não conhecemos e que sabem tudo sobre nós. Mas você nunca recebeu mensagens, viu páginas no Facebook, por exemplo, de pessoas que você não conhece, que não fazem parte dos seus contatos? Pois é, isso pode ser um robô. Esses robôs, que parecem ser pessoas, sabem tudo sobre nós e nos abordam de maneira inicialmente que parece despretensiosa e vem, em geral, vem ao encontro daquilo que nós gostamos, daquilo que nós acreditamos, ou seja, dizem coisas que nós gostamos de ouvir. Só que, devagar, as postagens daquela pessoa vão mudando de rumo e vão nos levando para um tipo de pensamento que interessa aquele grupo que está comandando aquele robô e nós nem nos damos conta, porque esse é um processo lento, é um processo de persuasão, usando técnicas psicológicas, é claro. Você percebe como isso é perigoso? Como essa manipulação é perigosa? Isso está me lembrando agora de um vídeo que você vai ver ainda, porque ainda não saiu, que eu gravei. É um comentário sobre um seriado que eu assisti, uma minissérie, na verdade, que eu assisti e que eu estou fazendo um comentário no vídeo. Acompanhe aqui para você assistir esse comentário, que se chama Califato. É muito interessante, porque mostra bem esse tipo de manipulação que começa aí com pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir, principalmente os jovens, que são muito mais suscetíveis a esse tipo de manipulação e que são levados, nesse caso da minissérie, a se tornarem suicidas por conta de fanatismo religioso. Então, acompanhe aqui, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para você receber o aviso de quando eu vou postando os vídeos. Esse vídeo está bem interessante. Mas tem outras questões também. Nós somos levados a consumir um tipo de produto, tá? Nós somos levados a ter um determinado comportamento social. Então, são vários interesses que estão por trás da desinformação. Escreva sempre a fonte da notícia que você vai compartilhar, tá? Se não tem, quando você recebe uma postagem de uma notícia que não tem a fonte, vai atrás daquilo lá, copia e cola no Google para saber se aquela notícia foi publicada realmente por um jornal ou se é uma coisa simplesmente inventada. Mesmo assim, gente, até os jornais andam publicando fake news, todo mundo sabe. Mas se nós começarmos a expor qual é a fonte daquela notícia, pelo menos nós não estamos assumindo aquela notícia como nossa, como verdadeira. É algo que saiu de um meio de comunicação que deve ser responsabilizado no caso de fake news, né? Nunca acredite 100% na notícia que você lê nos jornais ou que você assiste nas TVs. Lembre-se sempre que a pessoa que escreveu aquela notícia, ou a pessoa que escreveu a notícia, ou a pessoa que está dando a notícia na TV, essas pessoas têm as suas crenças, a sua experiência de vida, os seus valores e até mesmo a sua ideologia. E isso tudo influencia na hora da pessoa escrever. Nós sabemos muito bem que as palavras, dependendo da maneira como são ditas, elas levam o leitor ou levam o ouvinte a formar uma opinião que é desejada por quem escreveu.
tá certo? Então, aprenda a ler nas entrelinhas, aprenda a ouvir o que está por trás daquelas palavras, as intenções, aprenda a observar, por exemplo, no caso de telejornal, a postura do apresentador quando ele passa aquela notícia, tá? Porque se você prestar atenção, o apresentador, quando ele passa a notícia, ele influencia a sua interpretação daquela notícia, tá? Ele não é completamente imparcial, afinal de contas, ele é um ser humano. E ele, quando passa uma notícia para você, ele tem uma ideia formada sobre aquilo. E ele vai te passar a ideia dele, seja no olhar, seja na expressão, na sobrancelha, nos lábios, na maneira como ele, a entonação de voz dele. Então, fica esperto. Fique esperta, não se deixe manipular. Mesma coisa quando você ler uma notícia. Interpreta. Por isso que é tão importante, eu repito, as aulas de interpretação de texto. Porque um texto não é simplesmente aquilo que nós estamos lendo. Existe uma intenção num texto. Sempre existe uma intenção. Então, leia um texto e não engula a seco aquilo que está sendo passado para você de modo passivo. Leia e interprete aquele texto. Pense na pessoa que escreveu aquilo, qual foi a intenção dela na hora que ela escreveu. Baseado nos fatos que você vê no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisas que você vê, ou seja, os fatos, né? Lembra? Fato social e fato? Então, baseado nos fatos que você vivencia, que você vê na sua vida, você pode tirar a sua conclusão com a sua experiência de vida, com o seu conhecimento, tirar a sua conclusão daquele texto, fazer a sua interpretação e saber separar a influência do escritor, a influência que ele coloca nas palavras e aquilo que você pode tirar de informação baseado no seu conhecimento, tá bom? Vamos nos defender das fake news, porque hoje eu considero que as fake news são a praga moderna, né? Pior do que qualquer vírus. Fake news é pior do que qualquer vírus, porque a fake news está destruindo muito mais vidas, por exemplo, do que qualquer vírus que esteja por aí. Destruindo de diversas formas e em diversos lugares do mundo, tá bom? Se você concorda ou não concorda comigo, dá o seu like, dá o seu dislike também, não tem problema nenhum, mas faça o seu comentário, tá bom? Se você não gostou, eu gostaria muito que você comentasse para eu saber o seu ponto de vista. Afinal de contas, isso é que é bacana, ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. É interessante, troca de conhecimentos, troca de reflexão, para que a gente cresça mentalmente, pessoalmente também, tá ok? Um grande beijo para você, obrigada por estar aqui comigo, inscreva-se, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.